Agora, para montar esse corpinho, eu procurei fazer de uma forma que alcançasse uma pessoa que nunca fez uma boneca. O que é normal para a gente ver numa boneca? A gente costura, desvira, deixa um espacinho para encher e depois termina com pontos invisíveis, ou faz isso aqui em cima na cabecinha, onde a gente vai esconder depois com o cabelinho. Só que depois, a gente, nesse processo de montagem mais tradicional, a gente tem que deixar um pedacinho em cada membro do corpo, ou seja, o bracinho e a perninha, para poder fechar com pontos invisíveis depois. A gente faz isso? Faz, quando a boneca é mais elaborada e normalmente se faz isso. Eu quis fazer uma montagem mais dinâmica para pessoas que nunca fizeram não se assustarem tanto. Então, eu tenho aqui o corpinho riscado no feltro, eu risquei no molde. Quando eu fui cortar, eu cortei 1 centímetro a mais do molde e vou fazer uma costura exposta. Ela vai ficar dessa forma. Tá vendo aqui? Na bonequinha pronta? No final das contas, eu achei que ficou super charmoso. Eu gostei do resultado e é por isso que eu vou passar essa forma para vocês. Se vocês quiserem depois ver o acabamento de uma outra boneca com costura embutida, de uma forma mais tradicional, vocês me deixem nos comentários, entrem em contato comigo através do e-mail também, e a gente pode estar fazendo uma outra amostra, com uma outra montagem mais tradicional. Mas essa aqui ficou muito boa, eu gostei bastante. Agilizou muito o processo e facilitou muito para quem está começando a fazer bonecas. Para quem nunca fez, vai conseguir fazer. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu não deixei marcação no molde para a perninha, porque o próprio desenho da perninha vai me dar uma coerência da onde ela tem que ficar. Como o pezinho ele é mais cheinho, ó, se eu colocar ele muito perto, ele não vai, ó, chegar. Porque o pezinho ele é gordinho, tá vendo? Ele é grande. Então, eu vou posicionar as perninhas de forma que o pezinho dê uma leve encostadinha assim, ó. E vou deixar para dentro um tanto de tecido, ó, tá vendo que ele vai ficar meio na diagonal? Um tanto de tecido que dê segurança. Então, eu vou tirar uma das partes do corpinho. Vou posicionar a perninha assim, ó. Tá vendo? Certo? Passo assim. E o bracinho a mesma coisa. Assim, ó. Se você quiser depois marcar o seu molde, pode marcar. Fica à vontade. Mas é bom você ter essa experiência sem marcação, para você ter uma ideia, uma noção da harmonia que vai dar no corpo. Ou seja, perninha mais aberta vai ficar assim. Perninha mais fechada, ela vai ficar mais graciosa. Então, você escolhe se você quer ampliar aqui esse espaço ou diminuir, ó. Tá? Eu, no caso, vou deixar quase encostando um pezinho no outro. E aqui vou deixar 1 centímetro entrando de segurança, tudo de segurança. Por isso que eu não enchi até o final. Bracinho, se eu abrir muito esse bracinho, ele vai ficar esquisito. Se eu fechar muito, vai ficar muito mais esquisito. Então, eu vou deixar ele semi-aberto. Não vou colocar muito embaixo e nem vou colocar muito na cabeça. Ó. Aí você pega e faz assim, ó. Coloca a cabecinha e você vai ter uma noção da saída do bracinho. Vou medir para vocês aqui do topo, onde eu vou deixar aberto para encher, até o começo da costura, que vai ser do bracinho, tá dando 5,5 centímetros. E aqui tá dando 1,5 centímetro entre uma perninha e outra. Lembrando que eu tô só com a parte de trás aqui do tecido. Ok? A cabeça depois vai aqui. E é nessa parte que a gente vai deixar aberto para poder encher depois. Bem aonde vai a cabeça.
Definido isso daqui, eu vou vir com a outra parte, ó, com a parte da frente, e vou colocar alfinetinhos aqui. Então, eu venho com o corpinho aqui na máquina, tô com o ponto 1,5 ainda. Aqui é a parte que eu vou deixar sem costurar. Eu vou começar aqui, ó, a costura, bem aqui. Bem aqui. Cada vez que eu passar pelo bracinho e pela perninha, eu vou fazer um pequeno retrocesso. E essa costura é curva, ela tem que ser bem feita, porque ela vai ficar exposta depois. A linha, eu vou utilizar branca, porque eu não tenho essa cor de linha e a branca vai dar certo. Mas se você tiver a linha na mesma cor, é melhor, tá? Faço um pequeno retrocesso, lembrando que o que eu deixei de margem é 1 centímetro, o que é a mais do que a medida do pé da máquina. Então, ele vai sobrar um pouquinho aqui no canto. Siga o risco. Vou costurando devagar. Quando chegar na perninha, faço um retrocesso de novo no começo. Já tô chegando perto do último bracinho. No caso aqui, eu vou colocar a minha etiqueta. Como ela é pra fora, que não é costura embutida, aí fica fácil. É só eu colocar aqui e ajeitar pra costurar. Finalizei. Olha só que prático essa costura. O alfinetinho que ficou lá dentro é só a gente tirar. Tira os das perninhas também.
E o corpinho tá pronto, gente. Imagine ter que fazer, olha, 20 bonecas. De repente você pega uma encomenda de uma escola, alguma coisa aí, 20, 30 bonecas, dá pra você fazer 50 bonecas com esse tipo de costura, ó, já tá pronto, praticamente pronto. Agora a gente vai só encher o corpinho. Ficou muito bom e dá todo um charme especial essa margem de costura de 1 centímetro aqui do lado. Nossa, eu gostei pra caramba. Então vamos prosseguir. Agora a gente vai encher de novo. Ó. Aqui eu posso pegar um pouquinho mais, ó, do plumante. Já coloco lá no fundo. E o mesmo processo, preencho todas as curvinhas, as extremidades primeiro. Lá pra baixo, ó, no bumbumzinho, onde vai ser o quadril da boneca, onde vai ser a perninha, tal. Vou preenchendo e vou subindo, ó. Vou subindo até chegar aqui, até ficar bem no topo, bem cheinho. Essa parte eu procuro encher um pouquinho mais para poder dar firmeza na costura da cabeça depois. Para quem for fazer o processo com tecido na parte do corpinho, é a mesma coisa. Ele vai ficar com um efeito aqui com a costura para fora. Vai ficar um pouquinho desfiado e que pode dar um efeito legal na boneca. Ai, mas eu vou fazer com tecido e não gosto de desfiado. Então, você passa um pouquinho de termolina depois que você terminar a boneca, vem com um pincelzinho, passa a termolina que vai parar de desfiar, vai segurar o tecido e é rapidinho também para fazer. Mas eu gostei bastante do resultado com feltro, viu, gente? Me surpreendeu. Então, para quem tem feltro sobrando aí, pode fazer a festa. E o feltro tem muitas cores bacanas, né? Hoje em dia você pode comprar o feltro estampado, colorido. É uma infinidade de possibilidades para você expandir a sua criatividade. Então, rapidinho a gente já enche o corpo. Aqui eu vou ter que pegar mais plumante, vou colocar na minha caixinha e vou terminar de encher. Quando eu voltar aqui com a imagem, já vai estar tudo cheio até em cima. Olha, gente, enchi até ficar assim, querendo sair, ó. Tá vendo? Parece que vai querer sair tudo, né? Peguei a mesma linha 10, a mesma agulha. E vou fechar a mão. Você poderia empurrar, colocar os alfinetes assim e levar na máquina. Mas eu achei um pouco incômodo fazer isso. Então, não custa nada fazer uns pontinhos à mão. Eu vou alfinetar. Eu vou alfinetar aqui, ó. Aqui, ó. Alfinetei e vou passar um pontinho atrás. Então, a linha tá uma só agora. Vou colocar ela aqui, entre uma parte e outra. O nozinho vai ficar escondido lá dentro. E depois aqui vai a cabeça, tá, gente? Não vai dar pra ver. Eu vou colocar a linha, ela vai lá atrás. Aí eu volto um pontinho. E faço dois pontinhos no mesmo lugar. Ok? Quando eu voltar, eu já vou sair com esse ponto um pouquinho mais à frente. Esse é o ponto atrás. Ah, eu não sei fazer o ponto atrás? Então faz indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Não tem problema. Eu vou fazer o ponto atrás, que vai ficar um pouquinho mais reforçado. Sair um pouco mais à frente, por que ponto atrás? Porque agora a gente volta na mesma distância.
enfia a agulha. Quando a gente for avançar com o ponto, a gente avança um pouquinho mais à frente com a mesma tamanho de ponto que a gente fez. Aqui não vai aparecer muito não, tá? Mas é bom seguir um padrão para não deformar a curva aqui em cima. Finalizei. Faço um arremate. E vou esconder esse fio lá no meio, ó. Uma parte aleatória. Pronto, ficou assim, olha. Ficou assim, ó. Vendo? Aqui ficou bem firme, que vai vir a cabeça. Ó, mas ele, como o plumante ele é siliconado, ele fica firme, mas ele fica molinho, gostosinho. Tá vendo, ó? Prontinho. Agora é só a gente costurar a cabecinha. Bom, então agora a gente vai costurar a cabecinha no corpinho. Eu troquei a cor aqui, porque essa cor vai ficar melhor para vocês enxergarem os pontos no vídeo. Essa cabecinha aqui já secou e já dá pra gente tá fazendo uma outra bonequinha. Lembrando que nesse processo eu tô fazendo três bonequinhas, né? Porque eu fiz essa daqui, olha. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia tentar terminar? Eu terminei, ela é com retalhos, literalmente só retalhos, tá vendo? O processo do tecido, ele fica um pouco desfiando, o que vai dar um charme todo especial pra boneca. A saia também vai ser desse tecido que vai ficar desfiando. É uma característica que eu quero dar pra essa boneca. Lembrando que depois, se você não gostar, você pode passar termolina aqui, ó, e pode fazer o processo do desfiamento, ele vai parar, tá bom? Então, aqui, nós vamos colocar o pescocinho, tá vendo? Vai ficar dessa forma, ó. Ele vai ficar 1 centímetro a costura pra lá, recuado, né? Na parte de trás aqui, ó, desse queixinho que a boneca tem. Então, a gente não vai costurar aqui na costura, nem pra frente. A gente vai costurar aqui, ó, a 1 centímetro, e a gente vai fazer uma costura circular. Então, quando você vê o resultado, ó, ele vai ficar circular aqui. Aí, você vai virar a boneca, você vai enxergar a parte de trás assim. Nós vamos fazer, inclusive essa aqui eu preciso pôr a argolinha na parte das costas, então a agulha tá até aqui, eu vou terminar, tá? Então, vai ficar assim, olha, fica firme a cabecinha. Eu dei, acho que 2 ou 3 voltas. Isso daqui eu já fiz ontem, já adiantei para mostrar para vocês. Lembrando que a gente grava aqui os vídeos em vários dias. Às vezes a gente edita, parece que é um vídeo só, mas são vários dias gravando, tá? Vai ficar assim. E depois eu vou mostrar outro processo com o cabelinho, que é o processo a seguir. Eu tô utilizando uma agulha, acho que é número 7, essa daqui. É uma agulha um pouquinho mais grossa, tá? Mas você pode usar uma agulha de mão. A muito fininha eu não indico, porque não vai nem entrar a linha 10. A linha 10 é a nossa amiga aqui. Você pode fazer com fio encerado, se você tiver possibilidade de comprar, de achar, que é um fio também muito bom para fazer as bonecas. Só que a linha 10 eu tô trabalhando porque é uma linha bem comum, você encontra em qualquer esquina essa linha aqui, porque o pessoal faz linha de pipa, essas coisas, né? Então, eu vou até aumentar aqui a linha. Vou deixar, deixa eu medir aqui. Vou deixar uns 50 centímetros de fio, porque eu gosto de trabalhar com sobra. É uma sobra que ajuda a gente a finalizar o trabalho depois. Então, eu faço o nó na ponta, normal.
posicionar o corpinho assim. Vou fazer da melhor maneira possível para vocês verem no vídeo, tá? Se você tiver numa mesa, é melhor do que fazer com ela direto no colo. Você apoia ela aqui. Aí você vai imaginar que essa costura, ela vai ficar arredondada, ó. Deixa eu mostrar assim, ela vai ficar arredondada, bem aqui, e a 1 centímetro do queixinho, 1 centímetro para trás da cabeça, não para frente. Se a gente fizer para frente, a gente vai tampar o rostinho dela. Então, a gente vai posicionar assim e vai costurar. Nem muito abaixo, porque senão ela vai ficar assim no final, nem muito acima, porque ela não vai ter estabilidade. É nessa região aqui, ó, entre os bracinhos e assim. Eu vou introduzir a agulha aqui na lateral. O nozinho vai ficar ali, mas depois vai cobrir tudo com cabelo, com tudo, não vai aparecer, tá? Puxa bem para o nozinho não escapar. E vou dar uma pontada no corpinho e uma pontada na cabecinha. Então, eu vou fazer daqui pra cá e vou fechar o círculo. E aí, eu vou fazer 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, vamos ver então. Aqui nessa lateralzinha, na direção é que eu vou dar a pontada na cabecinha. Tá vendo? Puxo o fio. A linha entrou, dei uma pontada no corpinho e uma pontada na cabecinha. A próxima pontada vai ser no corpinho e na mesma direção que eu saí. Então, eu entro novamente. Estão vendo, ó? Eu tô deixando ele frouxo para vocês verem. Depois eu vou puxar. E aí, na mesma direção de novo, na cabecinha. Bem do ladinho do ponto que a gente já fez. Eu tô dando ponto de meio centímetro, tá, gente? Pontinhos de 5 milímetros, não é muito. Ó. Na mesma direção, entro e saio no corpinho. Novamente, vou voltar no pescocinho, né? No caso, na cabecinha. Vou dar um ponto na mesma direção. Aqui. Aqui. Aqui, ó. A frente já tá... Já cheguei do outro lado do queixinho, ó. Então, já ficou assim. Eu vou puxar, ó. Puxei. Agora, eu tô na parte da lateral, certo? Então, eu dou um ponto na lateral, no corpinho e na cabecinha. No corpinho e tá enroscando aqui no bracinho e na cabecinha. No corpinho. Oh, tá enroscando toda hora a linha aqui. No corpinho. Tô dando a volta e vou chegar no mesmo lugar onde eu iniciei, gente, ó.
Essa foi a primeira volta. Eu vou dar mais uma volta. Então, o tempo todo eu tô olhando a boneca de frente, ó. Eu tô olhando ela de frente para o que eu tô fazendo. Eu não fico com a boneca em qualquer posição, tá? Agora eu tô na parte da nuca e vou chegar na lateralzinha onde a gente iniciou, onde eu iniciei, né? Tá vendo? Eu iniciei nessa lateral, então eu acabei de chegar nela. O que que eu vou fazer? Vou dar a segunda volta. Dou um ponto no corpinho. Cheguei aqui novamente. Vou de novo, agora eu vou diminuir um pouquinho o ponto, vou dar um pontinho mais delicado, ó. Vou na cabecinha. Tô dando a segunda volta. No corpinho, na mesma direção, um pontinho um pouquinho menor. Na cabecinha. No corpinho. Na cabecinha. Ele vai ficando muito parecido com o ponto invisível, gente. Só que a gente fez ele grande na primeira volta e agora a gente tá fazendo ele pequenininho. Quanto mais você conseguir esconder o ponto, melhor vai ficar o trabalho. Quanto menor a distância, também, porque você não vai ter prega no resultado final. Como é uma bonequinha que vai na mão de criança, é para criança brincar, então eu vou dar 3 voltas. Porque criança puxa a boneca pela cabeça. Então, eu vou dar 3 voltas. Eu já fiz esse trabalho, já mandei boneca para fora do Brasil com esse trabalho. E depois de 2 anos, a criança brincando com a boneca todos os dias, a pessoa me mandou a foto, me falou que a boneca resistiu. É lógico que ela vai ficar avariada, né? O cabelo vai ficar esquisito, esgradanhado, a roupa vai ficar feia, mas a estrutura da boneca não rasgou. E é uma criança pequena, tá? Uma criança, acho que, não sei se tem 3 anos, não lembro a idade da criança. Mas é um trabalho que resiste, se você fizer dessa forma como eu tô fazendo, ó. Tô finalizando a segunda volta. Aqui na parte de trás, eu não tô me preocupando tanto porque vai vir o cabelo. Se fosse um cabelinho curto, aí eu ia me preocupar em esconder também, tá? Mas aqui eu não tô me preocupando muito. Ó, eu tô fazendo um ponto mais até profundo, ó. Tô pegando mais na camada da cabeça. Porque realmente aqui vocês vão ver no cabelinho que não vai aparecer. Tô chegando no final da segunda volta. Cheguei. Vou fazer a terceira volta. Ok? Muito bem. Essa terceira volta eu posso fazer também cruzando. Cruzando, ó. Pego da frente e vou para trás. Então eu vou entrar aqui e vou sair aqui atrás. Ó. Que é uma outra forma de assegurar que essa cabecinha vai ficar bem colocada. De trás eu pego um pouquinho na cabeça e vou sair aqui, ó, bem aqui. Ó. Na frente. Entro aqui no corpinho e dou uma outra pontada
atrás. Bem aqui. Então, tá ficando assim o ponto lá dentro, ó. Cruzando. A gente fez a estrutura em volta 2 vezes e a terceira a gente tá cruzando. Volto, peguei a cabecinha e vou sair aqui na frente, bem aqui, ó. Certo? Volto. Novamente, pego a cabecinha, agora eu vou dar um pontinho no meio. Onde eu acho que tá precisando dar. Então, venho aqui. Esse foi o meu último pontinho da terceira volta, agora volto no corpinho. Venho aqui atrás, ó. Espero que esteja dando para vocês entenderem bem. Venho, faço um pontinho na cabeça, ó. Um pontinho de arremate. Coloco no corpinho. Ó, vim aqui mais uma vez pra frente. Quando eu voltar, eu vou sair com ela aqui, ó. Bem aqui. Porque eu quero fazer o trabalho com a argolinha. Que é uma argolinha de acrílico que eu vou colocar para a boneca ficar penduradinha. Então, essa aqui, ó, eu já fiz, a argolinha tá aqui. Eu quero que essa boneca tenha a opção de poder pendurar. Essa argolinha de acrílico é parecida com aquela argolinha de chuveiro, de artesanato mesmo, que vocês podem encontrar também na loja de armarinhos. Você fala, tem argolinha de acrílico para cortina de chuveiro, às vezes tem a pequenininha de 1,5 cm de diâmetro e vocês podem utilizar, tá? É essa argolinha aqui que eu tô falando, ó, tá? Ó. Ela tem 1,5 cm de diâmetro. Eu vou colocar ela aqui, nessa hora aqui do arremate dessa costura. Aí eu vou dar uns pontinhos aqui para segurar ela. Faço o arremate aqui na argolinha. Deu certinho, tá, gente? Esse fio aqui. Pra fazer tudo. E escondo numa parte aleatória do corpo, ó. Da bonequinha. Corto. E já tenho esse resultado aqui. Tá vendo? Ficou perfeitinho. Olha, a parte de trás. Vou aproveitar que eu tô colocando a argolinha, já vou colocar nesse aqui também. Pronto, já fiz desse aqui também. E agora a gente vai fazer o processo do cabelinho, ó. Esse é o processo do cabelinho, já tá adiantado aqui. Tá vendo? Que é o que nós vamos fazer agora, a seguir.